Boa tarde a todos. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto que também considero muito importante, principalmente para aquelas pessoas que visitam os terreiros em busca de algum esclarecimento, de alguma diretriz, de algum ensino que possa fazer a diferença nas próprias vidas. Que é o seguinte: saber ouvir o conselho das entidades. Bom, certa vez uma preta velha, Ocambinda, me perguntou o seguinte: filho, o que você acha que o consulente precisa ouvir? Várias pessoas tentaram responder a essa pergunta, que ela arrematou da seguinte forma: precisa ouvir a verdade. Só que essa verdade não é uma verdade que simplesmente se atira a queimar roupa com o objetivo de machucar ou ferir. Precisa ser uma verdade dosada com consolações, com amor, com esperança, de forma que seja construtivo para aquele que escuta. E neste sentido as entidades sabem agir com muita cautela, com muita calma, orientando exatamente aquilo que a pessoa precisa escutar, que nem sempre casa com aquilo que ela gostaria de escutar. Essa é uma diferença que pode parecer simples, mas não é. Uma vez uma pessoa me falou assim: eu não vou mais no terreiro. E eu disse: por que não? Porque todas as vezes que eu vou, as entidades só me dão bronca. É mesmo? É. As entidades só me dão bronca. E o que você acha que é o problema? É as entidades te darem bronca? Ou você está fazendo algo que faça com que elas te dêem bronca? Mas mesmo assim, essa bronca é sempre revestida de muito carinho, de muito afeto, porque o objetivo é construir. Então, nós precisamos, enquanto trabalhadores ou frequentadores dos terreiros, estar sempre atentos em relação a isso. Eu estou indo lá para o preto velho passar a mão no meu ego, massagear, dar um tapinha nas minhas costas, falar que eu sou um bom menino, um bom rapaz? Ou eu estou indo lá pedindo a ele de coração que me dê um conselho, um esclarecimento, que de fato possa ter serventia para a minha vida, para a minha caminhada, e que nem sempre será aquilo que eu gostaria de ouvir. Nós precisamos olhar essa questão com maturidade, porque é muito fácil simplesmente gostar dos terreiros, ou gostar das entidades, quando elas vão falar, está tudo bem, está tudo certo, caminho, etc, etc. E é sempre um tanto quanto desgostoso quando a entidade fala: filho, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção nos caminhos que você tem seguido, presta atenção nos seus atos, cuida mais da oração, cuida mais dos seus pensamentos, seja mais caridoso, releve, perdoa mais, não leve tudo para o lado pessoal. Geralmente essas verdades, por mais que as entidades tentem amenizá-las, elas acabam tendo um sabor um tanto quanto amargo, que nem sempre gostamos, né? Mas faz parte do processo evolutivo. Se nós queremos verdadeiramente nos tornarmos pessoas melhores, nós temos que estar abertos a ouvir todas as opiniões. Vou fazer uma pausa. Quando eu fiz o meu desenvolvimento mediúnico, eu adotei uma postura que para mim é muito natural da minha personalidade, mas que fez grande diferença no meu aprendizado enquanto médium. Eu não tenho medo de ouvir não, e não tenho medo de ouvir você está errado, você errou, etc. Muitos médiuns que se desenvolviam comigo ficavam com a cabeça fervilhando de perguntas. E eu dizia: vai lá, conversa com o chefe, pergunta se você fez certo ou se você fez errado. Não. E se ele falar que eu fiz errado? Bom, aí você aprende, na próxima você faz certo. Ah, mas se ele falar que eu estou fazendo errado, eu não piso aqui nunca mais.
Isso pode parecer exagerado, mas eu garanto a vocês que é muito comum. Então veja só, muitas vezes a nossa dificuldade em ouvir uma verdade faz com que adotemos comportamentos dos mais estranhos. Imagina, eu vou parar o meu desenvolvimento mediúnico só porque eu não posso ouvir um não, só porque eu não posso ouvir, hoje você não fez direito, hoje você passou na frente, hoje você errou, só por causa disso? A sua vontade é tão fraca assim, que se uma entidade te chamar a atenção, minimamente você já desiste, não quer caminhar? Então eu sugiro, nem comece. Porque não tem como caminhar pela via da espiritualidade sem caminharmos pela via da verdade. Alguém que fuja sistematicamente da verdade jamais ouvirá das entidades qualquer conselho proveitoso, porque vai sempre se esquivar, vai sempre fugir, vai sempre sair pela tangente. Nós temos que evitar isso. Por mais dolorido, por mais que nos doa, por mais que muitas vezes uma verdade dita por uma entidade possa nos ferir, nós podemos ter certeza que se ele está dizendo isso, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é assim: o que você acha de doutrinar a entidade? Antigamente era muito comum isso nos terreiros. Você tem que doutrinar a entidade. Vamos pensar. Por que é que nós chamamos os pretos velhos, os caboclos, por exemplo, o caboclo, como hoje vai ter um trabalho de caboclo, por que é que nós os chamamos de guias? A palavra guia também é usada para isso aqui. Isso aqui também é conhecido como uma guia, um colar de contas, etc. Mas por que é que nós chamamos as entidades de guias? Bem, se eu fosse fazer uma viagem para uma cidade que eu nada conhecesse, eu poderia, chegando lá, pedir auxílio de um guia turístico. Quem é um guia turístico? É alguém que conhece do turismo local, que conhece a cidade e que vai fazer ali a apresentação, vai me guiar pelos caminhos para que eu conheça melhor a cidade, etc, etc. Pois é exatamente esse o mesmo conceito para os guias espirituais. Nós os chamamos de guias porque eles um dia já estiveram onde nós estamos hoje. Eles já passaram pelas experiências da matéria, eles já reencarnaram e eles já erraram muito também. Tem pessoas que falam dos guias espirituais como se eles estivessem lá, lado a lado com Jesus. Nem assim não, gente. Os guias que vêm nos ajudar são espíritos que estão alguns passos à nossa frente na senda evolutiva, mas que estão muito longe da perfeição espiritual. E outra coisa, quem é que disse que para nos orientar a gente precisa de espíritos perfeitos? Basta um pouco de juízo na cabeça, qualquer entidade já tem condições de nos orientar, porque aquilo que normalmente nos confunde são fatores comuns presentes em toda a humanidade. Mas é por isso que eles são guias, eles estão aptos, eles fizeram esse aprendizado, eles sabem o que nos dizer e quando dizer, porque um dia eles também já ouviram isso de outras pessoas. Essa é a corrente evolutiva. Quem hoje está um degrau acima, auxilia quem está um degrau abaixo. Hoje você recebeu uma ajuda, hoje você recebeu uma palavra amiga, hoje você recebeu uma caridade, muito bem. Pode ter certeza que a vida, em algum momento, vai fazer com que você esteja na condição de alguém que possa oferecer essa ajuda a outra pessoa. Porque esse é o ciclo da vida. Aqueles que sabem mais ensinam aos que sabem menos. Aquele que sabe menos hoje aprende, um dia vai ensinar aquele que sabe menos do que ele. E assim o conhecimento vai sendo difundido. As entidades agem da mesma maneira. Então, por que é que eu iria doutrinar uma entidade que está muito além do meu ciclo evolutivo? Quem sou eu para dizer para um guia o que é que ele deve fazer ou não? O que é que ele deve orientar ou não? A entidade, justamente por estar na nossa frente e conhecer profundamente os nossos dramas, as nossas dificuldades, sabe o que é melhor para nós. Por essa razão, adianta muito pouco
vir conversar com qualquer entidade, seja nessa ou em qualquer outra casa, pedir um monte de coisa, se na hora que a entidade te dá uma recomendação, você não segue. O que adianta isso? Quantas vezes eu vi as entidades falarem assim: filho, muitas pessoas vêm aqui e pedem um monte de coisa, mas se elas não estiverem abertas para receber, a oportunidade vem, escorre pelos dedos, ela nem vê e depois ainda reclama que o terreiro não ajudou. Mas como não ajudou? A gente fez o possível. Essa pessoa estava tão cega que a oportunidade veio e ela simplesmente não a agarrou, deixou escapar entre os dedos. Por isso, eu coloquei como título dessa reflexão: saber ouvir o conselho das entidades. Se a entidade fala para você: filho, aguarda com fé, o que você vai fazer? Você vai descabelar? Você vai sair dando cabeçada na parede? Não, você vai aguardar com fé. Porque se não fosse para você aguardar com fé, ela não te diria para aguardar com fé. Se a entidade fala: filho, está na hora de você arregaçar as mangas e ir buscar o que você quer, então qual vai ser a sua atitude? Ficar em casa com os braços cruzados, esperando cair o que você quer do céu? Não. Você vai arregaçar as mangas e vai fazer aquilo que a entidade te orientou. Isso se chama fé. Todas as vezes que as entidades me orientaram a fazer uma coisa e eu fiz outra, ou o resultado foi ruim, ou não foi aquilo que eu esperava. Ah, mas por quê? Porque as entidades sabem tudo? Elas são onipotentes? Elas são divindades? Não. Mas como seres que já progrediram um pouco mais, como seres que já passaram pelas lutas que nós estamos passando, então elas já conhecem o caminho das pedras. E frequentemente elas nos conhecem mesmo antes da encarnação. Então muitas vezes antes de eu nascer, a entidade já estava ali comigo, já me conhecia o passado, já previa o meu futuro e me ajudaria no presente. O que é que nós podemos fazer então? Nos tornarmos dóceis, saber ouvir. Se a entidade está puxando a sua orelha, é porque alguma razão tem. E antes de ficar com raiva da entidade, olha para você. Veja se realmente aquilo que ela está te dizendo faz sentido, se aquilo que ela está te dizendo é verdadeiro. Ela não está te chamando a atenção à toa. Nenhuma entidade sai lá de Aruanda, larga lá o que tem para fazer, só para vir aqui pisar no nosso calo. Até porque, como certa vez o Exu me disse: você já me viu bater na casa de alguém? Todo mundo que vem aqui vem porque quer. Ninguém é obrigado. Nenhum espírito vai pôr uma arma na cabeça de vocês e vai dizer: vai lá para aquele terreiro agora, senão eu te dou um tiro. É a escolha de cada um, é livre-arbítrio. Então que adianta vir aqui e parar em frente a uma entidade, pedir um conselho e não seguir a orientação que ela der? A entidade fala: eu vou te passar um banho, você faz? Faço. A hora que passa do portão para fora já pensa: ixi, que banho que era mesmo? Então não vai fazer. A entidade fala: filho, chega em casa, acende uma vela com o seu anjo de guarda. Você acende? Acendo. A hora que chega em casa, lembra de tudo, menos da vela. Então, por que eu estou falando isso? São todas coisas que eu também já fiz. São erros comuns, tanto dos consulentes, quanto dos médios, quanto dos cambones, etc. Nós todos somos falhos e vamos errar com muita frequência. Mas eu estou falando isso para que a gente acorde, preste atenção. Por exemplo, quando eu frequentava terreiro, eu ficava pensando assim: eu passava no médium, aí o guia dele me falava uma coisa. Na outra semana, eu passava com outro médium e via que, embora de forma diferente, as entidades falavam mais ou menos a mesma coisa. E como muito cético à época, eu pensava: será que eles ficam conversando sobre mim? Olha só o grau de loucura. Por que é que alguém iria perder tempo na sua vida para falar de um consulente que veio tomar um passe? Será que nós somos tão importantes assim, merecendo que as pessoas parem o que elas têm para fazer só para conversar sobre a gente? Pois era o que eu pensava. Por que eu pensava isso? Porque eu via semelhança. Eles falavam de formas diferentes, mas aquilo que eles falavam, em essência, era a mesma coisa. E eu pensava: não é possível.
Eu sei que essas pessoas ficam conversando, combinando, elas já sabem mais ou menos o que falar só de ver a minha cara. E não sabiam não. Eram as entidades que estavam falando mesmo, porque conheciam a minha necessidade e sabiam qual era a orientação mais adequada. Mas olha só o que a teimosia faz, né? Faz a gente pensar que os médios ficam ali confabulando, né? Mas não ficam, acredito. E só com muita dificuldade, com muitos erros, com muitos acertos e com vários tiros no escuro é que eu aprendi, e posso dizer que aprendi de verdade, a seguir o conselho das entidades. Há um tempo atrás, mais de 3 anos atrás, eu saí de um serviço e recebi uma proposta para entrar em outro, quase que imediatamente. Mas eu não queria. Eu falei, cansei disso, não quero mais saber de trabalhar com isso nunca mais. E estava decidido a não mais trabalhar naquele ramo. O preto velho me chamou, senta aqui, filho. Eu falei, o preto velho muitíssimo educado, muito gentil. Eu não tinha falado nada para ninguém. Ele virou para mim e falou assim, filho, terreiro não enche barriga. Você pode gostar daqui, eu sei que você gosta, eu sei que você está com medo de que talvez nesse novo serviço você não consiga mais vir trabalhar com a gente, mas aprenda uma coisa, terreiro não enche barriga. Aceita essa proposta que te fizeram, que vai ser bom para você. Eu aceitei, contrariado, mas aceitei. E foi muito boa, deu muito certo. Então, quando eu digo saber ouvir o conselho das entidades, não é simplesmente, faça mais oração, reza para o seu anjo de guarda, firma uma vela. Não é só isso, não. É até mesmo nas coisas mais difíceis, nas provações mais rudes, nos momentos de maior dificuldade. Ora, se eu tenho fé, se eu acredito, então por que é que eu não vou ouvir, gente? Entendem o que eu estou falando? Isso faz toda a diferença na caminhada espiritual de qualquer um. Porque não é só onde vocês estão sentados, os médicos também muitas vezes são cabeça dura, como eu falei. Eu dei muito trabalho para as entidades. Elas falavam, faz isso, eu fazia diferente. Para ver, para sentir na pele se realmente elas sabiam do que estavam dizendo. Então, por isso que estou trazendo essas palavras aqui hoje, na certeza de que sim, elas sabem o melhor caminho para todos nós. Elas sabem muitas vezes até aquilo que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Mas por espírito de caridade, de fraternidade, muitas vezes nada falam, deixando que cada um de nós tenha o livre-arbítrio para decidir qual caminho quer seguir nessa vida. Há pouco, aqui no estudo, eu falei sobre uma ideia que muitas pessoas têm de que a Umbanda é um balcão de milagres, um local onde coisas milagrosas vão acontecer. Tem, na verdade, não é. Até porque a ideia de milagre, ela implica na anulação das leis divinas. Se eu sou capaz de fazer um milagre, então eu sou capaz de alterar as leis divinas. E quem dera eu, mero ser humano, ou as entidades que nos auxiliam, fossem capazes de mudar as leis divinas. As entidades não são capazes disso também não. O que as entidades podem fazer é trazer auxílio. Auxílio moral, auxílio espiritual e auxílio energético. Que a olhos leigos, a olhos de pessoas desinformadas, poderão parecer realmente verdadeiro milagre. Eu já vi muitas vezes pessoas chegarem aqui arrastando e ao longo de algumas semanas saírem daqui como se não estivesse mais nada. E isso não é milagre. Tudo ocorre dentro das leis. E principalmente se as pessoas seguirem as orientações das entidades. Se elas não seguirem, vai viver doente. Aí vem, melhora, some, vem, melhora, some, vem, melhora, some. E fica essa rotina pulando de terreiro em terreiro, de centro em centro, de passo em passo,
nunca sai do lugar, porque se nega a ouvir e realmente aceitar e realmente fazer aquilo que as entidades estão orientando e direcionando. Para finalizar, eu vou contar mais uma experiência minha de teimosia e que mostra que as entidades são muito sábias. Eu sofria terrivelmente com refluxo. Só de olhar um pão de queijo, meu estômago já revirava, não precisava nem comer. Eu só sentia o cheiro. E adorava, como adoro até hoje um pão de queijo. Mas bastava botar um pão de queijo, comer um pão requeijão e parecia que o Vesúvio estava dentro de mim, querendo entrar em erupção. Um dia, um médico espiritual falou para mim: eu posso fazer um tratamento que vai te curar, mas você não vai gostar. E eu pensei, lá vem bomba, né? Podia ser mais fácil, vou fazer assim, pronto, você curou, mas não foi isso que ele me ofereceu. Ele ofereceu um tratamento que eu não iria gostar. Tudo bem. Ele fez uma cirurgia espiritual, a minha barriga sem cortes, e na semana seguinte eu já comecei a sentir melhora. Só que ele me disse: você vai ter que colocar uma cinta. E era setembro, num calor como está aqui agora. E eu botava aquilo, e eu preferia sentir a dor do estômago a ficar com aquela cinta o dia inteiro, porque era muito calor, aquilo queimava, era horrível. Por isso ele disse: você não vai gostar. Mas eu fazia um esforço danado durante o dia, e quando eu ia dormir eu tirava, porque eu pensava, não é possível, para dormir eu posso dormir sem, não vou conseguir dormir com esse negócio me apertando a barriga. O tempo passou, um dia chegou o trabalho, a entidade veio e falou assim: como está a barriga, filho? E eu falei: bem. Aí ele: sem cinta, mas bem, né? Aí eu falei: não, aqui, eu estou com a cinta. Ele pôs a mão e falou: agora. E na hora de dormir? Aí eu falei: não, realmente, na hora de dormir eu tirei e tal. Aí ele riu e falou assim: se você tivesse usado o tempo que eu te falei, você já podia tirar. Mas como você não usou da forma que eu te falei, você vai ter que usar mais um mês ainda, até você ficar bom. E aí depois você tira. E eu usei mais um mês, tirei. E se não fiquei curado 100%, tenho certeza que foi por causa da minha teimosia. Mas pelo menos 97% do que eu sentia, eu nunca mais senti. É por isso que eu digo: saber ouvir o conselho das entidades. Teimosia não leva a lugar nenhum. Teimosia só serve para você passar raiva e passar raiva nos outros. Só isso que serve. De resto, é como se a gente rodopiasse, enquanto as entidades nos dissessem: olha, o caminho é esse. Só que ao invés de tomar o caminho que elas apontou, a gente fica ali rodando, preguejando contra Deus, preguejando contra o mundo, porque eu, ó Deus, ó céus. A entidade fala: filho, o caminho é esse. E a gente perde muito tempo em teimosia. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado talvez alguns de vocês que são também teimosos a não teimarem tanto, a menos que vocês queiram adiar cada vez mais a felicidade para mais longe. E como nós nunca sabemos o dia de amanhã, nós nunca sabemos quando será o nosso último dia na Terra, a minha sugestão sempre é que nós possamos fazer o máximo possível com o tempo que nós temos, porque nós não sabemos quando é que o trem das 7 vai apitar para a gente. A espiritualidade nos auxilia para que a gente verdadeiramente aprenda a ouvir o conselho das entidades. Que assim seja.